Agora. Boa tarde a todos. Estamos aqui em mais uma sexta-feira, mais uma reunião do nosso grupo de pesquisa Constitucionalização das Relações Privadas. Nosso tema de hoje é a tutela da identidade das pessoas intersexo na legalidade constitucional. Um tema que recentemente foi objeto de um estudo da tese de doutoramento do Manuel Camelo, nosso pesquisador, que acabou de concluir seu doutorado aqui. Manuel, já vai os nossos parabéns mais uma vez. Já temos aqui na sala a professora Maria Rita Holanda, que será uma das nossas debatedoras. O professor Vitor Almeida vai se juntar a nós muito em breve. Manuel, pelos próximos 20, 25 minutos, a palavra é sua. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela disponibilidade. Estamos todos querendo ouvir aqui as conclusões da sua pesquisa. E com você, amigo. Boa tarde, muito obrigado, professor Marcos. Boa tarde a todas, todos e todes aqui presentes. Queria registrar aqui minha alegria em estar participando dessa reunião do ConRep e o prazer também de poder divulgar com vocês um pouco dessa pesquisa a qual eu realizei ao longo desses últimos 4 anos no meu doutorado. Antes de começar a contar o meu tempo, eu queria saber só se o professor Marcos podia habilitar aqui para eu compartilhar uns slides que eu preparei. Acho que eu enviei a solicitação. Tudo, faz, tudo certo, mano. Pode compartilhar. Certo, deixa eu abrir aqui os slides. Só um minuto. Vocês estão visualizando aí? E tudo certo? Bom, sem mais delongas, então, o tema do qual eu vou tratar com vocês, que foi objeto da minha tese de doutorado, trata aí a respeito da tutela da identidade das pessoas intersexo na legalidade constitucional. E antes da gente entrar no tema propriamente dito, eu preciso contextualizar todo mundo aqui a respeito do que me chamou a atenção para esse tema e uma contextualização que se faz necessária para a gente evidenciar a problemática existente a respeito do tema. Bom, a gente pode dizer que a nossa sociedade ela é regulada por um sistema binário de sexo e gênero. O que isso quer dizer? Significa que, com o nascimento, são identificadas características biológicas nos corpos que fazem, a partir do discurso médico biológico, uma divisão nesses corpos enquanto corpos homem e mulher. Sobre essas características biológicas incide uma expectativa social na conformação do gênero. O gênero ele vai se apresentar aí como uma construção cultural, social, histórica, linguística, estética, que se reproduz ao longo do tempo e se cristaliza ao longo do tempo a partir da repetição dos ensinamentos dados de geração em geração, de forma bem resumida, assim como nos determina a filósofa Judith Butler. E bem, esse gênero ele vai estar compreendido em diversos aspectos da nossa seara social. Vai dizer respeito a modos de comportamento, modos de ser, modos de fala, de apresentação, vestimentas, acessórios, cores que estão associadas a cada um desses gêneros e, assim como o sexo, são identificados socialmente a partir dessa lógica de pares de oposição binários. E a gente tem, para completar, segundo a Judith Butler nos ensina também, que a nossa sociedade ela está sujeita a um modelo de heterossexualidade compulsória, que vai determinar para a gente que deve haver uma coerência entre o sexo, o gênero e o desejo. Ou seja, a partir desses caracteres biológicos, a gente identifica qual o sexo desses indivíduos com base na biologia. A esse sexo é atribuído um gênero, e esses gêneros e sexos opostos, eles se confirmam a partir do desejo que deve ser destinado ao sexo oposto, consubstanciando aí esse modelo de heterossexualidade compulsória. E isso, para a gente, é um problema porque, por vários aspectos sociais, jurídicos, médicos, esse modelo de heterossexualidade compulsória faz com que qualquer corpo que não se enquadre nessa lógica binária do sistema sexo-gênero seja tido como ininteligível pela nossa sociedade. E aí que entram as pessoas intersexo.
De forma bem simples, a gente pode caracterizar pessoas intersexo como aquelas que possuem características sexuais, as quais não se encaixam nesses modelos tradicionais do que seria homem e mulher, tais quais descritos pela medicina. Essas pessoas, inclusive, comportam 0,05 a 1,7% da população mundial, segundo dados aí trazidos pela ONU. E quais são esses critérios tradicionais apontados pelo discurso médico para diferenciar esses corpos em homens e mulheres? A gente tem aí critérios cromossômicos, se XX ou XY, critérios gonadais, se a pessoa possui testículos ou ovários, hormonais, se produtora de hormônios androgênios, estrogênios, genitais, se a pessoa possui pênis ou vagina, ou também critérios relativos a caracteres sexuais secundários, por exemplo, o desenvolvimento do pomo de Adão, distribuição de pelos corporais, a apresentação aí da menstruação, desenvolvimento dos seios, como características que se desenvolvem aí posteriormente no momento da puberdade. E as pessoas intersexo não se enquadram nessas definições, isso porque por alguma questão relativo a algum desses critérios, não, os corpos desses indivíduos não se amoldam a essas descrições trazidas pelo saber médico e biológico. E essas variações, elas podem ser constatadas em diversos momentos da vida, desde o momento do nascimento, ou em momento posterior na puberdade, ou em momento mais avançado da vida. De modo que também a gente precisa compreender que a intersexualidade não é uma condição unívoca e monolítica, ela é composta aí por uma diversidade corporal. De modo que eu aponto até aqui um estudo realizado pela ABRAE, Associação Brasileira Intersexo, que encontra aí 150 variações intersexo, que por diversas questões não se enquadram nesse modelo binário de sexo-gênero. E o que isso traz como repercussões para a gente no âmbito jurídico e principalmente também no âmbito médico, que vai resvalar no âmbito jurídico. A gente vai ter aí que a medicina, ela aponta a intersexualidade enquanto urgência biológica e social. E a partir de uma ótica aí de patologização, a medicina vai considerar esses corpos como corpos, entre aspas, doentes patológicos que precisam de um tratamento. Tratamento esse que é previsto atualmente na Resolução 1664 de 2003 do Conselho Federal de Medicina, que vai inclusive tratar a intersexualidade aqui enquanto anomalias do desenvolvimento sexual. O CFM vai caracterizar essa intersexualidade enquanto urgência biológica e social. Social, justamente por esses corpos não se adequarem às expectativas sociais, gerando aí o que o CFM chama de conflitos, sobretudo no âmbito familiar, mas também uma urgência biológica, porque é apontada que essas condições intersexos, elas representam grave risco à vida dessas pessoas. Dado esse que, na verdade, não se concretiza na realidade, uma vez que são poucas variações da intersexualidade que verdadeiramente apresentam algum risco de vida às pessoas intersexo, como nos casos, por exemplo, da é, hiperplasia adrenal congênita na modalidade perdedora de sal, que é uma das modalidades de hiperplasia adrenal congênita que pode efetivamente gerar algum risco de vida a essas pessoas. Mas tirando poucas hipóteses de intersexualidade, não há verdadeiro risco de vida a essas pessoas. Porém, com esse discurso patológico, o CFM legitima, como medida de tratativa dessa intersexualidade, duas condutas, a de investigação precoce e de tratamento em tempo hábil. Isso significa dizer, na prática, que a intersexualidade precisa ser identificada o quanto antes e diagnosticada o quanto antes para que esse corpo ele possa se conformar ao binarismo trazido pelo discurso médico e social. De modo que, sobretudo nos casos de ambiguidade genital, de genitais atípicos, a conduta prevista nessa resolução do CFM são intervenções cirúrgicas e hormonais no intuito de adequar esse corpo na lógica de homem e mulher trazido e descrito pela medicina, na tentativa de investigar, entre aspas, o verdadeiro gênero, o verdadeiro sexo dessa pessoa.
consequentemente, é ratificado pelo direito. No momento que a nossa Lei de Registros Públicos admite aí, no seu artigo 54, segundo, a obrigatoriedade do registro do sexo da pessoa natural no momento do seu nascimento. Característica essa que, se não for registrada, isso vai, na verdade, não puder ser identificada, vai atrasar a efetivação do registro, comprometendo aí, inclusive, o próprio exercício da cidadania dessas pessoas intersexo. Essa questão ela foi, de certa forma, mitigada recentemente pelas resoluções trazidas pelo CNJ, a partir de uma iniciativa trazida aí no seu provimento 122 de 2021, que foi posteriormente abarcado pelo atual provimento 149 de 2023, que estabelece aí o Código de Normas do Foro Extrajudicial, editado pelo CNJ. Dentro das suas normativas, esse provimento prevê a possibilidade de registrar essas pessoas intersexo como pessoas de sexo ignorado. Isso porque o registro civil ele se dá com base nas descrições que são identificadas pela equipe médica ao preencher a declaração de nascido vivo, e no campo sexo da DNV existe a possibilidade de marcar o sexo como ignorado. Então, diante desses casos, onde seja marcado o sexo enquanto ignorado, a pessoa vai poder ser registrada também como tal. Admitindo-se aí ainda a possibilidade de, em momento oportuno e posterior, essa pessoa vir a indicar, junto ao registro civil, a opção por algum dos gêneros com o qual essa pessoa tenha se identificado a partir do desenvolvimento existencial da sua identidade. E em que pese a gente precise ressaltar a importância desse provimento, porque ela garante aqui, em certa medida, direitos às pessoas intersexo, sobretudo de um registro imediato no momento do seu nascimento, eu não posso deixar aqui de tecer algumas críticas, sobretudo com relação à nomenclatura trazida nessa expressão de sexo ignorado. Afinal de contas, eu pergunto a vocês, o que é um sexo ignorado? É um não sexo? É um sexo desconhecido? É um sexo oculto? Me parece que essa nomenclatura ela é muito mais estigmatizante do que verdadeiramente uma nomenclatura emancipadora desses corpos e dessas pessoas. Razão pela qual, na minha tese, eu trago aqui como proposta realizar uma interpretação conforme a Constituição desse artigo 54, segundo da Lei de Registros Públicos. O que eu trago aqui como solução é identificar, à luz da legalidade constitucional, a não obrigatoriedade do registro do sexo-gênero como requisito indispensável à lavratura do registro de nascimento. Aqui eu utilizo sexo-gênero dessa forma, porque, do ponto de vista jurídico, registral, esses dois fatores, em que pese tenham seus conceitos próprios, eles são tratados, de certa forma, como sinônimos, uma vez que, ora, o registro constante ora, a inscrição constante do registro se baseia no sexo a partir de uma perspectiva biológica, ora, ele se baseia na identidade de gênero construída pelo. Qual a minha ideia aqui? Identificar essa característica, essa inscrição, como não obrigatória. Perspectiva essa que deveria ser aplicada a toda e qualquer pessoa, seja ela intersexo, seja ela endossexo. Só para título de elucidação aqui, endossexo seria a pessoa que se enquadra nas definições binárias trazidas aí pelo discurso médico. E aqui o meu intuito é verificar que essa inscrição, num primeiro momento, no registro, a partir, logo no momento do nascimento, leve em consideração apenas critérios heterônimos de identificação dessa característica própria de toda e qualquer pessoa humana. Porém, é uma inscrição que leva em consideração eminentemente os fatores puramente biológicos, violando aí as pessoas que não se enquadram nesse binarismo, seja por questões relativas às suas características sexuais, como as pessoas intersexo, seja por questões relativas à sua identidade de gênero, como no caso de pessoas trans e pessoas não binárias. Diante disso, apontando aqui um estudo realizado pela Anna Wipfler, e considerando que essa é uma preocupação que não está apenas aqui no âmbito da minha tese, no contexto brasileiro, mas que já vem sendo levantada ao redor do mundo por diversos ordenamentos jurídicos, a Anna Wipfler ela vai categorizar essas investidas
e discussões em torno dessa categoria sexo, enquanto uma categoria registral, e ela vai apontar três modelos. O modelo do expansionismo conceitual, que seria aquele modelo que transcende a definição de sexo registral de uma perspectiva meramente biológica e abarca aqui a compreensão da identidade de gênero, tal qual já foi reconhecido no nosso ordenamento pelo STF, no julgamento da ADI 4.275, que reconhece a possibilidade de retificação de nome e gênero de pessoas trans no registro civil, independentemente de procedimentos médicos patologizantes. Ela aponta também um modelo de expansionismo de categorias, que expande as categorias para além dessa perspectiva binária do homem e da mulher, que a gente pode apontar que já foi realizado pelo próprio STJ ao reconhecer recentemente o registro do gênero neutro e por alguns tribunais de justiça que já reconheceram gênero neutro, não binário, não binário e inclusive intersexo. Inclusive, é uma decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco que reconheceu a inscrição do sexo intersexo no registro de nascimento. Por fim, o terceiro seria o modelo do abolicionismo, ou seja, a total eliminação da menção do sexo-gênero. E aqui eu entendo que a minha proposta se encontra aí no intermédio do segundo e do terceiro modelo. Isso porque, em determinado momento, eu pensava em propor esse abolicionismo total. Mas, diante dos meus estudos, eu verifiquei que, em algumas circunstâncias, para algumas pessoas, pode ser relevante que que essa característica do sexo-gênero esteja inscrita no seu registro de nascimento até como uma forma de confirmação das suas identidades, principalmente considerando a nossa sociedade que tende a discriminar pessoas que desviem desse modelo sexo-gênero binário que nos é imposto. Então, por essa razão, eu trago como proposta enxergar esse dispositivo da Lei de Registros Públicos a partir da nossa cláusula geral de proteção à pessoa humana, inscrita no artigo 1º, inciso 3º da nossa Constituição, que prevê o princípio da dignidade da pessoa humana como um princípio norteador de todo o nosso ordenamento jurídico. E essa cláusula geral, ela nos demanda que olhemos a pessoa humana a partir da sua concretude, afastando-se daquela perspectiva de um sujeito de direitos abstrato, sem carne e osso, para enxergar a pessoa humana com as suas diversidades, subjetividades e particularidades. E, considerando que esse conceito de dignidade da pessoa humana é um conceito, em certa medida, aberto, eu me valho aqui da pesquisa realizada pela professora Maria Celina Bodan de Moraes, que traz para a gente, numa tentativa de delimitação conceitual desse princípio da dignidade da pessoa humana, a sua compreensão a partir dos seus corolários, ou seja, alguns subprincípios e postulados que precisam ser respeitados a fim de que a dignidade ela seja igualmente respeitada. Quais sejam o princípio da igualdade, da liberdade, integridade psicofísica e da solidariedade social. Nesse sentido, do ponto de vista desses subprincípios, a gente pode observar que essa medida de não obrigatoriedade do registro do sexo-gênero, ela deve ser aplicada a toda e qualquer pessoa, seja intersexo, seja endossexo, com um modelo de consecução da igualdade, tanto no aspecto formal como material, e também a vedação a toda e qualquer forma de discriminação, que também é um parâmetro fundamental de observância obrigatória, segundo o nosso texto constitucional. Além disso, esse modelo aplicado a toda e qualquer pessoa, independentemente de intersexo ou endossexo, ela traz para a gente aqui a evitação da gente cair na armadilha de sair de um modelo binário e assentar um modelo trinário que pode excluir outras diversidades de identidades que podem se verificar a partir da construção autônoma da identidade de gênero dos indivíduos. Do ponto de vista da liberdade, a gente tem aqui uma valorização da autonomia existencial da pessoa humana, pressupondo aqui o registro desse sexo-gênero, primeiro, se for do interesse da própria pessoa, segundo, a partir do desenvolvimento autônomo da sua identidade de gênero, afastando aqui, portanto, essa inscrição de critérios puramente biológicos e heterônomos e valorizando aqui critérios autônomos de desenvolvimento da identidade do indivíduo.
Além disso, a gente vai se valer aqui desse respeito à autodeclaração de gênero, que, como eu bem já reforcei, já foi reconhecido pelo nosso ordenamento jurídico 275 pelo STF em 2018. Do ponto de vista da integridade psicofísica, essa medida também vai ter o condão de proteger a integridade psicofísica daquelas pessoas que são dissidentes desse modelo sexo-gênero, sejam elas pessoas trans, não binárias ou intersexo, que, registradas segundo o seu sexo biológico, vão se ver aí na necessidade de buscar medidas jurídicas necessariamente para alterar seu registro civil e poderem fazer com que o seu registro transpareça efetivamente a sua identidade de gênero. Aqui, quando a gente retira a necessidade obrigatória desse registro, essas pessoas elas não vão estar violadas mais nesse sentido no que diz respeito à sua identidade, dando-lhe agora a autonomia de, se quiserem, fazerem constar essa característica no seu registro civil. Com isso, a gente também evita uma legitimação jurídica das intervenções precoces sobre os corpos de crianças intersexo que são violadas com base nessa ótica de uma normalidade de uma divisão do sexo e do gênero a partir de uma perspectiva binária. Por fim, do ponto de vista da solidariedade social, essa medida é uma medida que se impõe no intuito de evitar a marginalização, a estigmatização e a invisibilização dessas pessoas que atualmente não têm a sua existência, a sua dignidade e a sua individualidade respeitada, nem do ponto de vista social e nem tampouco do ponto de vista jurídico, em que pese as transformações que foram obtidas até então, mas que, como eu já ressaltei, de forma crítica, não contemplam efetivamente e totalmente a dignidade desses indivíduos de forma concreta. E aí, a minha proposição é justamente a realização dessa interpretação conforme a Constituição, que se paute não mais em critérios heterônomos biológicos, mas a partir da compreensão que a identidade enxergada aqui numa legalidade constitucional ela não pode ser vista apenas a partir de um ponto de vista estático, mas sim a partir do seu caráter dinâmico também, que se forma a partir da interação dessa pessoa no meio social que ela convive, que admite a construção autônoma da identidade de gênero para fora desses parâmetros de imposição de expectativas sociais e valorizando aqui a autonomia existencial do indivíduo na construção e concretização dessa sua identidade de gênero. Para isso, o registro, como eu bem ratifiquei, ele vai se dar, o registro no caso do sexo-gênero, ele deveria se dar, segundo a minha proposta, a partir do exercício dessa autonomia existencial do indivíduo, se for da sua vontade e em momento oportuno, ou seja, momento ao qual essa pessoa já tenha um mínimo de subsídio para se autodeterminar com relação à sua identidade de gênero. O que aqui, no meu entender, não necessariamente significa um momento da maioridade civil, mas um momento a partir do qual essa autocompreensão da pessoa ele possa ser constatado a partir desse seu desenvolvimento autônomo. Claro que no caso de crianças e adolescentes, via de regra, essas alterações ou essas inserções no registro podem vir a necessitar aí de uma representação ou de uma assistência. Mas a gente não pode ignorar também e nem remover a possibilidade ainda de retificação dessa inscrição no registro. Isso porque, ainda mais considerando a nossa realidade social, que ainda é bastante heterocisnormativa, ou seja, que valoriza a heterossexualidade e a cisgeneridade como modelos a serem seguidos, a gente não pode deixar de considerar que essas inscrições, num primeiro momento, elas podem refletir muito mais expectativas sociais do que efetivamente a identidade de gênero autonomamente desenvolvida por essa pessoa. De modo que as possibilidades de retificação de registro, elas não podem ser totalmente excluídas. A diferença é que agora a inscrição do sexo-gênero somente vai se realizar se a pessoa quiser. E se ela quiser, em determinado momento, que faça-se constar um determinado gênero no seu registro civil, mas posteriormente essa pessoa se descobre ou de forma dissidente ao modelo que ela havia informado antes, é devido a
deve ser lhe dado a possibilidade de retificação desse registro posteriormente também. E bem, eu tentei ser o mais resumido possível, trouxe o slide até porque eu sou conhecido por falar bastante, mas eu acho que eu consegui concatenar pelo menos as ideias centrais trazidas pela minha tese, claro, a partir de um recorte aqui por mim realizado. Eu termino aqui apenas com a fase do filósofo espanhol Paul Preciado, que diz para gente que o sistema sexo-gênero é um sistema de escrita. E bom, se é um sistema de escrita, no meu entender, e essa é a minha defesa, nós devemos dar o protagonismo dessa escrita e dessa narrativa às próprias pessoas que são as principais interessadas nessa proteção. Muito obrigado, e com isso encerro aqui minha fala dentro do tempo que me foi dado. A gente agradece, Manuel. Nós temos dois convidados para continuar essa conversa, pelo menos, tá? Pessoas que conhecem o seu trabalho a fundo, que tiveram a chance de analisar a sua pesquisa em detalhes, e para continuar aqui ajudando a gente a compreender melhor os tópicos que estão relacionados ao intersexo na legalidade constitucional, vou dar as boas-vindas à professora Maria Rita Holanda, tá? Para que faça suas considerações e aproveitando para registrar que o professor Vitor já está conosco, chegou logo no começo da apresentação do Manuel e já já também vai contribuir aqui com as considerações dele. Mas, Ita, a palavra é sua, amiga. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes e aquelas que irão nos assistir posteriormente no YouTube. Gostaria de cumprimentar também todos os meus colegas que estão aqui nessa sala, na pessoa do nosso líder, professor Paulo Lobo. Muito obrigada, Marcos, pelo esse convite e, para mim, é muito especial. Eu começo a minha fala já parabenizando novamente Manuel, porque eu fiz parte da sua banca de defesa do doutorado e pude, não é, acompanhar o seu estudo aprofundado sobre a temática. Sobretudo, o trabalho dele reflete um perfil muito próprio dele, que é um perfil de ativista de direitos humanos em defesas da população LGBTQIA+. E a minha intervenção, eu acho que será breve, será mais restrita e pontual sobre os reflexos sociais mesmo desse sistema binário que hoje Manuel aqui tão inteligentemente propõe a sua relativização, né? Então, ele traz uma fundamentação importantíssima e um debate de uma pessoa que também se alinha ideologicamente às ideias, né, daquele que expôs, requer algumas provocações, né, que eu farei, e eu diria que são até autoprovocações também, para que nós possamos aqui enriquecer um pouco o nosso entendimento, o nosso conhecimento. O meu entendimento, Manuel, assim como você, é que a pessoa intersexo é realmente culturalmente patologizada, né? Então, somente por apresentar características genitais que são diversas do padrão binário que você tão bem enfatizou aí. Mas o fato é que, do ponto de vista social, a genitália ela tornou-se politicamente relevante, né? Ela tornou-se politicamente relevante porque ela termina estruturando uma série de direitos fundamentais, não é, do indivíduo, desde a sua identidade, que você, de forma profunda, aborda aqui, como também do acesso a políticas públicas direcionadas, né, a esses gêneros constantes de forma binária, né, como políticas públicas de saúde da mulher, políticas públicas de cotas de gênero, direitos e deveres parentais, educacionais e até direitos reprodutivos, né? São políticas públicas que, obviamente, pressupõem que o sexo biológico é que define o gênero e que todas devem se encaixar no modelo binário. E isso, por si só, de fato, já exclui as pessoas intersexo, trans e não binárias. Então, eu não sei ao certo se o sistema binário se constrói a partir de uma deliberada discriminação ou apenas intenciona a facilitação na organização social, né? Mas, de uma forma ou de outra, torna a pessoa intersexo invisível. E sobre essa invisibilidade, isso é muito evidente porque eu procurei, Marcos, dados estatísticos oficiais sobre
a população de pessoas intersexo, e Manuel já antecipou aqui, né, trazer uma estimativa baseada em dados internacionais de até 1,7%. Isso representaria aqui no Brasil aproximadamente 3,5 milhões de pessoas intersexo no país, tá? Esses dados não são oficiais. O próprio IBGE, efetivamente, não traz a busca, né, técnica e científica dessa população, o que seria extremamente importante, inclusive, para a construção de políticas públicas voltadas a isso, né? Inclusive, eu tive a satisfação de ter um contato extraoficial também com uma das pessoas que deve estar aqui nessa sala, não é? E que está ligada à rede Intersexo. E, se eu não me engano, talvez ela possa confirmar aqui em algum breve depoimento oportuno, se eu não me engano, foi até montado um grupo junto ao IBGE para que se pudesse construir efetivamente um questionário pertinente à investigação das pessoas intersexo na população brasileira, mas me parece que há uma crítica com relação a essa construção por parte desse grupo de trabalho, exatamente porque esse grupo de trabalho não teria promovido um debate, não é, mais consciente e aberto com a sociedade civil, que pudesse lhe apresentar as indagações corretas, não é, ou os questionários e as perguntas certas para a identificação das pessoas intersexo. Então, essa invisibilidade realmente ela vai impactar diretamente e negativamente na reformulação de políticas públicas para essas pessoas, tá? Mas eu acho, Manuel, que de toda a sua fala aí, o dado mais drástico, e que eu vejo que, de certa forma, a gente precisa lutar, né, para combater, é o dado trazido pela própria possibilidade de intervenção médica através da resolução do Conselho Federal de Medicina, e a partir dos seus próprios conceitos, né, logo após o nascimento. Então, no Brasil, essa pessoa intersexo ela está sujeita a essa intervenção cirúrgica em razão dessa resolução do Conselho Federal de Medicina para essa adaptação binária trabalhada sob o viés da normalidade, sem que haja sequer uma chance do exercício da autonomia quando for oportuno para ela, né? Isso causa danos psicológicos, né? Nós temos casos e depoimentos muito relevantes. Você teve a preocupação de trazer no seu trabalho, né, alguns casos importantes e relevantes que demonstram efetivamente pessoas que na fase adulta se veem adaptadas pela intervenção médica, quando na verdade pertencem efetivamente a um outro, ou gostariam de pertencer, né? Ou se identificam com um outro formato. E aqui eu acho que é onde reside a maior importância do seu trabalho para mim, sabe? Suscitar esse debate para que o Conselho Federal de Medicina revisite ou revogue essa resolução 1664 de 2003. A gente sabe que a Conferência Nacional de Saúde, em 2023, né, já traçou algumas diretrizes que recomendam o fim dessas cirurgias de imposição de gênero em bebês intersexos, mas a gente sabe que elas ocorrem e, curiosamente, a gente também não tem um dado estatístico numérico, né, de como ocorrem e de que forma ocorrem. Mas em 2024, no Brasil, felizmente, houve uma recomendação do Ministério Público Federal para a revogação dessa resolução, né? Para quem tiver interesse depois de consultar essa recomendação, é a recomendação número 12 de 2024, o ano passado. O Ministério Público entendeu que a expressão, né, admitida pelo Conselho Federal de Medicina, que fala sobre a anomalia da diferenciação sexual, é discriminatória, né? Então, propõe efetivamente conceder um prazo aí de resposta para o Conselho Federal de Medicina, para essa recomendação, que até agora eu desconheço a resposta do Conselho Federal de Medicina com relação a essa recomendação do Ministério Público Federal. E nesse ponto, sabe, Manuel, você tocou no provimento 149 de 2023. Eu acho que, em que pese a sua crítica em torno da expressão também de sexo ignorado,
de alguma forma, o provimento 149, nessa linha dos perigos, né, de atuação médica nessa intervenção precoce, adotou uma política do menos ruim, vamos dizer assim. Não é uma política ideal, mas é a política do menos ruim. Porque eu acho que eu posso enxergar no termo de sexo ignorado, efetivamente, aquele sexo que só poderá ser confirmado pelo próprio protagonista, não é? Pela própria pessoa em sua autodeclaração, no exercício do que você chamou aí de autonomia existencial oportunamente. Se eu não me engano, você também no seu trabalho falou de alguns países, não é, que já adotaram políticas de marcadores diversos, não é, e até permitindo efetivamente a identificação concreta, não é, da pessoa intersexo. E me parece que essa política diversa também se diferencia em alguns países, não é? Alguns colocam simplesmente sexo diverso, outros ignorado, outros sexo X, enfim, não é? São poucos os países que admitem essa confirmação de um sexo e gênero próprio para a pessoa intersexo. E nesse sentido, Manuel, eu acho que a ausência, e você percebeu isso no final da sua apresentação, eu fiquei feliz com isso, a ausência de qualquer marcador realmente pode prejudicar a promoção de algumas políticas públicas específicas, sabe? Eu não sei de que forma a ausência, por exemplo, poderia garantir políticas públicas direcionadas e que seriam importantes àquela pessoa. Mas eu sei também que, apesar de nós estarmos vivenciando toda essa polêmica em torno de revogabilidade ou não do Conselho Federal de Medicina, nós já temos no Brasil alguns hospitais públicos que têm um atendimento especializado para pessoas intersexo, e eu acho isso muito importante. E, por fim, para não me alongar muito, a gente também poder ouvir as importantes impressões do professor Vitor Almeida, né, que eu também tenho profunda admiração aqui. Eu gostaria de tocar um pouco no que você apresentou no final a respeito de exercício de uma autonomia existencial oportuna, né? E que autonomia existencial oportuna seria essa? Que momento seria esse para o exercício de uma autonomia existencial para a autodeclaração de seu sexo e do seu gênero? Eu falo isso exatamente por me preocupar com crianças e adolescentes e por talvez estarmos enfrentando, diante dessa problemática e de tantas outras, a ideia de que pessoas absolutamente incapazes e relativamente incapazes, taxadas assim pelo nosso ordenamento jurídico civil, detêm autonomia existencial, né? Agora, o momento de exercício dessa autonomia é algo, né, que fica a desejar. Eu falo isso principalmente, e aqui eu faço a minha provocação, para enfrentar uma outra resolução do Conselho Federal de Medicina mais recente, que de forma correlata, não direcionada à pessoa intersexo, trouxe efetivamente a proibição para pessoas trans com relação ao tratamento hormonal ou acesso aos tratamentos de menores de 18 anos de idade. Eu estou me referindo, Manuel, à Resolução 2427 de 2025 do Conselho Federal de Medicina, tá? Que trabalha sobre critérios éticos e técnicos para o atendimento a pessoas que ele chama de pessoas com incongruência ou disforia de gênero e dá outras providências, tá? Então, eu sei que é uma resolução própria, direcionada diferentemente, mas de alguma forma trabalha essa perspectiva de idade, de autonomia existencial e do momento certo para o exercício dessa autonomia existencial. Então, eu, Marcos, finalizo aqui a minha intervenção dizendo o seguinte, né? Para mim, o binarismo instrumentalmente é útil, né? Sobretudo num contexto que nós vivemos de desigualdade, onde nós precisamos realmente de políticas direcionadas e direcionadas a padrões de uma maioria, vamos dizer assim. O que não justifica,
né, a invisibilidade da pessoa intersexo, né? Então, eu acho que o binarismo ele se torna instrumentalmente útil, mas ele não pode, de jeito nenhum, ser considerado essencial. E, nesse sentido, é muito importante essa relativização. Por isso, eu acho, eu entendo, e numa perspectiva civil constitucional também, que todas as ações afirmativas voltadas, por exemplo, às mulheres, não devem se tornar barreiras para a pessoa intersexo. Tá? Então, a chave talvez seja usar esse binarismo como ferramenta temporária e não como uma estrutura física que exclui, porque nós já podemos perceber por todo esse estudo que o binarismo não é neutro. Né? Então, muito obrigada por essa oportunidade e aqui eu fico só ouvidos aqui dos meus colegas. Obrigado, professora Rita. Manuel, vamos combinar o seguinte: vou deixar o professor Vitor falar, os outros colegas que quiserem se manifestar, falarem também, e aí você, no final, já tem uma palavra para falar sobre todas as contribuições que foram colocadas aqui. Eu vou passar a palavra para o professor Vitor, mas avisando aos demais colegas aqui da sala que podem se inscrever usando o chat, tá? Para poder a gente conversar. E, Vitor, eu queria te agradecer, porque todas as vezes que o grupo de pesquisa da gente aqui da UFPE te convida, você é sempre disponível, você sempre aceita os nossos convites, e está sempre aqui à disposição para contribuir. E, mais uma vez, amigo, a gente quer ouvir as suas considerações sobre esse trabalho, agradecendo a sua disponibilidade de estar mais uma vez conosco. Seja muito bem-vindo. Muitíssimo obrigado, querido amigo Marcos. Desejo inicialmente uma boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Para mim é sempre um motivo de profunda alegria poder participar de qualquer atividade com vocês, né? Realmente entendo que aqui é mais do que um convite, né? Uma intimação no melhor sentido da palavra, poder ouvi-los, poder ver as pesquisas que são aqui desenvolvidas, poder vê-los, né? Sobretudo, ainda que virtualmente, é para mim um motivo realmente de grande felicidade. Então, começo, né, cumprimentando o estimadíssimo professor Paulo Lobo, professora Fabíola, a minha querida Maria Rita, e especialmente me dirigindo agora, né, ao agora já doutor, né, o Manuel. Manuel, muito do que eu tinha para te dizer, eu acho que eu já acabei me antecipando um pouco na sua banca. Então, aqui eu vou, na verdade, tentar trazer algumas provocações, compartilhar, na verdade, algumas questões centrais a respeito desse tema, que é um tema tão caro a você, mas que eu também compartilho muito, né, dessa preocupação e das reflexões que você tão bem expôs ao longo da sua tese. Eu já disse antes, mas eu não vou me furtar de novamente reiterar, né, alguns registros que eu acho que são fundamentais nesse momento. Primeiro, de que é um tema realmente que precisava ser desenvolvido, enfrentado, e como eu disse, que bom que foi enfrentado por você. Eu acho que é uma tese que sim tem um traço de militância, mas há também um pesquisador muito de uma inteligência, de uma perspicácia, de uma dedicação, de um comprometimento que vai além das linhas jurídicas e que perpassa por uma preocupação social mesmo com a invisibilidade desse tema. Então, né, um trabalho que em breve, né, espero eu, chegue a alguma comunidade jurídica cada vez maior e esse encontro de hoje já demonstra mesmo um primeiro passo, né, para que a gente possa ter efetivamente um compartilhamento de ideias, de percepções sobre um tema que até hoje é tão negligenciado em todas as esferas, mas especialmente na área do direito, né? É, e aí, não tem como a minha fala, talvez não iniciar fazendo aqui uma ponderação mesmo a partir da fala da professora Maria Rita, porque a gente está muito acostumado, e a primeira pergunta que a gente faz quando uma mulher está grávida, né, é qual é o sexo do bebê. E em tempos mais recentes, talvez essa preocupação com o sexo do bebê, em tempos de chá, né, chá revelação nas redes sociais, tenha adquirido uma dimensão bastante acentuada, né? Então, e curiosas, né, certas vezes, né? Então, desde tingir águas de cachoeira, por exemplo, passando por uma série de outras peripécias que os casais, né, vêm fazendo para publicamente demonstrar o sexo daquele bebê. Então, assim, é muito comum que a sociedade, essa sociedade espetacularizada na qual nós vivemos hoje,
tem tido, né, até novas formas, né, de categorizar o sexo, ou pelo menos de publicizar o sexo de forma binária, se masculino ou feminino, né? Mas essa divisão, acho que se tem um ponto que a gente pode chegar a um certo consenso, é que essa divisão em dois sexos ela é incapaz de enquadrar as múltiplas combinações possíveis da diversidade humana. Você até na sua tese trabalha um pouco, né, com a expressão modelo social, né, das pessoas intersexo para demonstrar um pouco essa necessidade de efetiva inclusão dessas pessoas diante da sua estigma, da sua opressão, da sua marginalização, não raras vezes. Mas acho até que eu vou um pouco além, Manuel, até porque é um tema que realmente me é também muito caro. O próprio modelo social da pessoa com deficiência, para muitos autores hoje, seria um modelo da diversidade. Então, acho aqui que é um modelo de diversidade sexual, de gênero, né? Da gente tentar não comprimir de forma estanque, de forma, né, não dinâmica, as múltiplas formas, né, de exercício mesmo, de legítimo exercício, né, tanto de orientação sexual quanto de identidade de gênero. O tema, especialmente, né, das pessoas intersexo, talvez até ultrapasse essa primeira dimensão que a gente vem tratando ao longo dos últimos anos, porque são muitos os estados da pessoa intersexo, algumas visíveis ao nascimento, e a genitália ambígua é, sem dúvida, talvez um dos casos mais, né, midiáticos, por assim dizer. Mas, como você bem disse, não há, né, porque há uma complexidade aqui própria medicina, né, encara que são muitas as hipóteses e as situações possíveis, né? Mas além daqueles casos visíveis, como genitália ambígua, né? Há vários outros estados de pessoas intersexo, ou situações que são aparentes só na puberdade, e há casos que talvez a pessoa vai viver uma vida inteira sem saber que tem, né, que seria enquadrada, né? Eu não gosto do termo enquadrada, classificada, mas para facilitar o nosso discurso, mas que estariam ali dentro dessa situação de pessoas intersexo, né? Mas e é muito importante a gente também entender que essa condição, né, de pessoa intersexo é uma condição de natureza biológica, então é fruto de uma diversidade natural mesmo da condição humana, né? E que não se confunde com orientação sexual e com identidade de gênero. E aí, o próprio título da sua tese, né, Manuel, se eu bem me recordo, era Desconstrução Jurídica, né, do discurso da binariedade ou algo próximo a isso, desse sistema sexo-gênero. E sempre me fiz muito essa pergunta, né? A gente realmente vai por um caminho, porque esse tema, Manuel, ele é político dos dois lados. É um tema político em virtude da necessária proteção dessas pessoas e de uma política pública emancipadora, inclusiva, né? Não excludente, mas ele também é político para ver qual é o nosso discurso que melhor vai se adequar a uma efetiva proteção. Isso é muito difícil para quem milita, né? Porque a gente é intransigente com os nossos direitos, porque nós vivemos numa trincheira, né? E na medida em que a gente vive numa trincheira, esses direitos são fundamentais. Mas, por outro lado, a sabedoria também tem que nos levar a uma determinada compreensão de mundo em que a gente tem que saber bem como que o discurso deve ser realizado, né? E aí eu sempre me perguntava muito com relação a esse termo, né? De fato, é uma desconstrução da binariedade, que é uma perspectiva possível, por óbvio, ou por outro lado, é uma análise de a pertinência ou utilidade dessa binariedade, em quais casos essa binariedade é pertinente, é viável, né? É útil, né? Como a própria professora Maria Rita, que me antecedeu, também falou, né? Então é justo, é pertinente classificar as pessoas do gênero humano em dois sexos, né? E eu entendo, Manuel, que a resposta pode ser sim e não, a depender do caso, né? Porque depende muito de qual que é o objetivo dessa classificação, né? Então, eu entendo que ela não é justa, que ela não é razoável quando a categoria é imposta pelo Estado, por exemplo, para identificar crianças logo após o nascimento, ou mesmo para permitir ou viabilizar uma intervenção cirúrgica tão invasiva em tão tenra idade, né, em neonatos, né? Também entendo que talvez ela não seja justa para impor, por exemplo, ao longo da vida daquela pessoa, a manutenção de um sexo que não condiz com a sua identidade, né, construída ao longo da vida ou imposta biologicamente. Também entendo que para fins de alteração do prenome, igualmente é fundamental a gente repensar nessas categorias binárias, né, estanques de sexo e de gênero. Mas, por outro lado, também não há dúvida que ela é justa e que ela é muito útil quando o sexo serve como categoria de proteção contra a discriminação, como medida corretiva
aí que né, determinados grupos mais vulneráveis, em virtude do gênero ou do sexo, né, possam ter uma política pública de proteção, uma política pública, né, de preservação da sua autonomia em muitos casos, né? Então, de fato, assim, quando a gente fala em dissidências sexuais, e talvez seja o termo aqui que melhor integre, né? Porque essa grande expressão hoje, LGBTQIAPN+, né? Não somente integra pessoas, né, que têm uma orientação sexual diversa da heteronormativa, não somente integram pessoas que buscam ali um reconhecimento da identidade de gênero, mas tem as pessoas intersexo, por exemplo, que não está nenhum nem outro, né? E que pode ter essas várias dimensões dentro de um mesmo corpo. E tem uma frase que eu sempre gosto muito, né? Corpo não é carne, né? Porque corpo é político, né? Então, acima da dimensão biológica, a gente tem ali um corpo que, na verdade, tem múltiplas dimensões e essa proteção nem sempre é muito fácil quando a gente pensa, né, nas pessoas intersexuais, né? Mas, e aí minha grande reflexão, né, ao longo da leitura da sua, né, primorosa tese, assim, uma tese que realmente acho que foi muito bem, né, realizada, né, elaborada, mas minha grande pergunta era exatamente essa: a desconstrução da binariedade serve somente às pessoas intersexo ou a desconstrução da binariedade serve para todas as hipóteses em todas as situações? Como pensar no mundo hoje sem política pública, por exemplo, para crianças mulheres ou para crianças, né, homens? Como pensar hoje num Estado democrático de direito que não priorize a proteção de mulheres em violência doméstica, que não priorize a proteção da comunidade LGBTQIAPN+. Então, em que medida há uma viabilidade, uma justiça, uma razoabilidade nessa desconstrução que é útil, que é de todo palatável, necessária, urgente, mas talvez o direito ainda tenha que conviver com certos traços, né? Dessa permanência dessa binariedade, porque ela é útil, porque ela ainda visa a concretização, sobretudo, de um projeto constitucional de proteção dos grupos vulneráveis. E o sexo é um traço, né? Vou chamar aqui de identitário, mas depois vou fazer uma outra reflexão. Mas o sexo é um traço, portanto, que é mais um marcador que pode gerar, de fato, uma grande, né, discriminação. E aí, o seu tema, ele se relaciona com outra questão fundamental para mim, além da desconstrução, né? É mais um típico e nítido exemplo de paternalismo médico. Obviamente, né, a gente ser parte de uma análise muito acurada da Resolução 1664 de 2003, uma resolução que já vem sendo criticada pelos especialistas há, né, pelo menos mais de 2 décadas, mas traz para a gente uma série de outras reflexões. Porque aqui talvez a gente traga os influxos, os ensinamentos do professor Stefano Rodotà, né? Que fica para mim muito marcado de quem é o corpo. O corpo é do Estado, o corpo é da pessoa, o corpo é da família. E o corpo do neonato com genitália ambígua é de todo mundo, menos daquele titular do corpo. Ele é mais do Estado, na minha opinião, ele também é muito da família, que dá a palavra final. Mas uma família que se vê não raras vezes surpreendida, que se vê sem informações adequadas, tendo que ter uma tomada de decisão rápida a partir de um convencimento de uma informação que é dada pelos médicos, médicos esses que normalmente não estão sensibilizados com esse tema. Então, o manejo clínico, e sempre assim vai ser, né, me parece, mas o manejo clínico, né, de pessoas intersexo é bastante complexo, mas ainda assim, apesar desses pontos controversos sobre os problemas que circundam, né, esse tema, né, o debate, para mim, ele tangencia e evidencia que muito dessas discussões, sobretudo em genitália ambígua, né, advém mesmo ainda de um forte paternalismo médico e estatal. Aqui eles se combinam, né, eles se mesclam, na verdade, e talvez seja um dos exemplos mais evidentes, assim, de como que o Estado e a família pode impor mesmo, e, na minha, né, perspectiva, na minha humilde visão, que seria mesmo uma violência, né, e não raras vezes causando um sofrimento que aquela pessoa vai levar ao longo da sua vida, né? Então é um ato de fato, né, para mim, de violência e muito invasivo que acaba gerando ali, né, quase como se fosse uma escolha prévia sobre quais são os passos e os caminhos que aquela pessoa deverá seguir ao longo da vida.
E não raras vezes a gente acaba vendo que seria exatamente o contrário, impondo ali situações limítrofes e incompatíveis, né, com a própria autodeterminação daquela pessoa. Também traz, Manuel, e aí nesse segundo bloco de considerações que eu estou fazendo, eu vou dizer curioso, porque é curioso do ponto de vista metodológico, né? Porque a gente está falando de vida de pessoas, e sobre vida das pessoas não há nada de curioso, né? Há algo que a gente precisa de fato proteger. Mas como que a gente tem um desenvolvimento teórico já um pouco mais robusto para compreender que quando determinados procedimentos feitos em crianças e adolescentes, quando eles são, né, adiáveis, né, e quando eles são irreversíveis, a gente deveria aguardar a própria pessoa escolher, quando atinge a maioridade, se aquele procedimento deve ser realizado ou não. Então veja que aqui a gente tem dois critérios, adiabilidade e reversibilidade, como critérios que vêm se construindo ao longo de um determinado período, ainda que seja no ambiente teórico, né, não há uma normativa sobre esse assunto de maneira unitária, mas são critérios que a gente consegue extrair, né, hoje já com uma certa tranquilidade em determinados textos, né, e em determinadas discussões. No caso da pessoa intersexo, é o contrário, né? Porque é uma cirurgia, não raras vezes, irreversível. E eu entendo como normal, e aqui utilizando o termo normal, gente, da maneira mais científica possível, né? Com base em o Ganguilin, né? George Ganguilin, que vai falar desse parâmetro de normalidade, que é uma construção social, amparado dentro de um poder médico, de um discurso de poder médico. Então, o que eu não considero, né? No caso eu vou falar fazendo uma comparação, no caso da transexualidade, né, pela professora Maria Rita, depois, né, de toda essa discussão um pouco mais politizada no âmbito do CFM, tem se autorizado mais, né? Cirurgia é um tema que a gente sequer trata no Brasil com a seriedade que deveríamos tratar, principalmente de adolescentes a partir de 16 anos, sob o argumento de que é irreversível, de que a reversibilidade é difícil, é penosa, é complexa. Mas no caso da pessoa intersexo, é diferente, mesmo sendo irreversível, aqui muito pior do que no caso de pessoas transexuais, eu entendo como plenamente possível, plenamente normal. Essa ambiguidade, né? E aqui falando sem querer ser redundante, mas essa ambiguidade me choca muito, né? Como situações eu vou utilizar critérios totalmente distintos, sendo que seria exatamente numa situação oposta, né? A irreversibilidade em ambos os casos é que deveriam, né, guiar aí o intérprete numa busca de uma solução que fosse menos discriminatória, né, menos violenta mesmo em relação a essas pessoas intersexo. Tem um outro ponto também, e aí indo para o meu terceiro bloco de considerações, Manuel, que eu acho que é extremamente importante, né, e é uma reflexão, na verdade, a rigor necessária, né? Esse modelo proposto de intervenção médico-cirúrgica para designação do gênero em crianças, sobretudo, né? E é curioso, né, Manuel, aqui você tentou fugir tanto, né, de criança e adolescente, lembra ainda da sua banca de qualificação, e inevitavelmente a gente acaba desaguando nela novamente, né? Porque, de fato, acho que esse tema não consegue se distanciar tanto, por maiores que sejam os recortes que a gente arbitrariamente vai fazendo ao longo da elaboração de uma tese. Mas é esse modelo proposto de intervenção médico-cirúrgica que vai desaguar no segundo grande problema que você enfrentou, que é a questão registral. Então, apesar de a gente tentar tratar de maneira apartada, na verdade elas estão umbilicalmente vinculadas, né? Porque, de fato, a gente ainda tem um modelo registral muito baseado, né, na genitália visível, e por isso que a pessoa intersexo gera, né, essa profunda reflexão, esse incômodo, né? Mas, por outro lado, será que de fato seria exatamente a pessoa intersexo que tanto incomoda e vai gerar esses impactos, né, no sistema registral brasileiro, ou o sistema registral brasileiro que acabou se baseando dentro de um fato, né, social, mas que é imposto pela medicina e que acaba aqui a gente tendo uma certa dúvida até que ponto é um fato da natureza, é biológico, até que ponto, na verdade, é a medicina que impõe, né? Ah, não, mas são casos excepcionais. Mas será que a excepcionalidade da diversidade humana é uma excepcionalidade, né? Será que não é típico dessa própria condição humana que a gente tanto trata? E aqui eu tenho, do ponto de vista prático mesmo, Manuel, para além das críticas da resolução que eu fiz antes, a 1664, algumas questões relacionadas ao próprio provimento. Não vou nem falar da lei de registro público, né? A gente sabe da sua insuficiência, de ser uma lei que não é voltada para esse tema.
forjada em outro contexto histórico, então acho que até as críticas, né, são talvez aí um pouco mais palatáveis, né? Mas o provimento traz para a gente algumas questões interessantes, assim. A gente tem que ter uma atenção um pouco maior, porque na prática é difícil, né? E aí concordo com você, assim, quando você faz a crítica, né, a sexo ignorado, de fato não há uma ignorância em relação ao sexo, né? O que existe ali é uma genitália ambígua, que existe ali ainda uma não definição naquele momento de tenridade. Mas aí outras questões são importantes, assim, o provimento do CNJ estabelece que a qualquer momento você pode decidir qual é o sexo. Se você é uma criança, quem vai decidir por você são seus pais, né? Pode ser caso ainda de tutor, ok, mas em regra, né, na maior frequência, os pais. Ora, se eu estou tentando proteger aquela criança de no futuro ela própria poder escolher, por que que o próprio provimento permite que os pais possam, antes dela completar 12 anos, decidir por ela, representá-la, né? A partir dos 12, né, a gente ainda tem que ter uma representação ou uma assistência que me parece incongruente com a própria possibilidade dela de consentir. Se a gente pensa em termos de adoção, o consentimento não precisaria da representação da assistência, ou pelo menos não textualmente no ECA. Ela vai estar ali para fins processuais, que é para garantir de outras prerrogativas, que não necessariamente a manifestação volitiva, né, no sentido, né, de ser adotado, ou aqui no sentido de ter o sexo alterado no registro. Então, assim, ainda me causa, e não é somente por causa do termo ignorado ou não, né? Porque isso de fato é uma crítica muito consistente sua, que eu compartilho integralmente, mas ainda me causa uma série de ruídos esse provimento. É um avanço, não há dúvida nenhuma, mas o nosso papel aqui é um pouco de buscar novos avanços, né? Então, ainda essa questão da autoridade parental, né, a forma como ela é exercida, numa matéria que vai definir a identidade daquela pessoa, tem me gerado uma certa dificuldade mesmo de chegar a uma solução que seja uma solução inclusiva, não discriminatória, né, que seja talvez aí o melhor encaminhamento dentro dessa matéria. Para além disso, e acho também, só fazer aqui brevíssimas considerações, já me encaminhando para o final. Acho também que quando a gente pensa, né, no próprio provimento, né, e essa ideia de sexo ignorado, a grande pergunta que fica é, de fato, somente pessoas intersexuais, né, porque que seria uma forma de trazer uma igualdade substancial para esse tema? É que poderiam se enquadrar como sexo ignorado, ou outro termo que melhor a gente venha, né, a cogitar, como você mesmo propôs na sua tese, ou isso seria um direito de todos os pais, de qualquer pai, pais, em qualquer situação, de entender que talvez não é a melhor maneira dele, naquele momento, definir qual é o sexo, qual é o gênero, né? Pôr exatamente no registro, né? Porque senão fica muito segmentado, acaba ficando muito dentro de um gueto, acaba novamente a gente querendo incluir, mas por meio da exclusão, por meio da taxação, da classificação. E isso realmente me parece que é um pouco preocupante, embora tenha sido, né, um avanço significativo. Acho que o CNJ tem feito aí um papel muito importante em diversas situações que são muito sensíveis e que o Congresso Nacional, por diversos motivos, não consegue legislar ou não consegue ter um debate democrático realmente, né, que contemple esses múltiplos interesses, e o CNJ tem feito ali seu papel e tem sido aí, na verdade, para mim, o guardião de vários direitos fundamentais, né, aqui, pelo menos no caso de pessoas intersexo, embora a gente possa fazer novos ajustes. E aí termino, Manuel, fazendo uma provocação, né? Que foi algo que também me acompanhou muito ao longo da sua defesa, da sua bela defesa, porque, veja, a base do seu trabalho é a tutela da identidade. Embora você utilize teoria queer, que é pós-identitária, e que menospreza um pouco essa questão de identidade, porque identidade é buscar caixinhas, né? Embora a gente talvez não tenha nem chegado no âmbito do direito, dentro das caixinhas adequadas. Mas eu acho que é muito importante a gente também pensar e refletir. Você, como um excelente pesquisador, de fato, né? Se a identidade é dinâmica, se a identidade ela é fluida, se ela é passível de uma construção, né? Como que a gente vai basear na identidade algo que ainda vai ser formado, porque a identidade não se confunde com a biologia, né? O corpo não é carne, né? Que é uma frase, né, que o Churran repete muito, o professor Firmino Roland Churran. A carne não é só corpo. Então, assim, não é a genitália que define a identidade, mas a gente, de alguma maneira aqui, e esses são os riscos de um tema tão novo, a gente acaba reenviando de novo para o identitarismo biológico, né?
O que me parece que é um pouco ali, né, uma armadilha, vamos assim dizer, que a gente tem que tentar, né, escapar. Será que não é uma tutela da liberdade mesmo, né? A gente sabe que a nossa escola gosta tanto desse termo, autonomia existencial, né? Embora a gente tenha que ter o cuidado de, às vezes, saber delimitar bem, nem tudo é autonomia existencial, a gente precisa realmente ter uma cautela um pouco maior. Mas, de fato, será que não é autodeterminação, né? E essa autodeterminação vai permitir uma construção de uma identidade que vai ser feita ao longo da vida, forjada ao longo da vida? Ou não? Ou, de fato, a gente precisaria desse identitarismo biológico, né? Para poder ali superar essa binariedade no início da vida, que me parece que, neste caso, ela não é justa. Ela não é justa com as pessoas intersexo. Embora talvez a binariedade seja justa em uma série de outras situações possíveis, né? Mais uma vez, assim, parabéns pelo trabalho, Manuel. Sempre um prazer te ouvir, ter participado da sua banca, é um dos meus motivos de orgulho nos primeiros anos de UERJ, e dizer que é sempre uma honra participar dessas reuniões, agradecer sempre o gentil convite do professor Marcos e passar a palavra para ele novamente. Obrigado. Obrigado, professor Vitor. Nós temos 3 pessoas inscritas, tá? Manuel vai ter a oportunidade de responder as suas provocações, considerações, assim como a professora Maria Rita. Seguindo aqui a ordem de que as pessoas se manifestaram no chat, a gente tem Carla Motinho, depois nossa convidada Caia e terminando com Pablo Malheiros, salvo se mais alguém queira se manifestar. Então, agora, pessoal, vou precisar limitar o tempo de vocês por conta do tempo total da nossa reunião. Eu vou conceder a cada um, no máximo, 5 minutos, tá bom? Para que a gente possa seguir aqui com os trabalhos. Carla, a palavra é sua. Boa tarde a todas e a todos. É só um brevezinho comentário do finalzinho da fala de Maria Rita. Ela disse que as ações afirmativas não devem funcionar como barreiras para as pessoas intersexo. E aí eu queria registrar, Manuel, que a gente pode dialogar com a sua tese, dialoga com a minha, quando eu defendo a existência de um princípio que tutela a vulnerabilidade, independentemente das categorias eleitas, independentemente de nome. Então, desculpa que teve uma convidada especial que passou aqui atrás de mim. E aí, esse diálogo é justamente que a gente não precisa categorizar, a gente só precisa tutelar. Quando a gente fala de tutela, a gente protege. E é isso, bem breve. Um beijo em todo mundo. Obrigado, professora Carla, tá? E aqui, para ficar registrado no vídeo, boa sorte na defesa na sexta-feira. Na sequência aqui, Caia, a palavra é sua. Boa tarde, gente. Vocês conseguem me ouvir? Sim? Eu peço desculpa pela câmera, eu tô sem câmera hoje. Eu sei que é esquisito quando a gente escuta uma pessoa e não vê ela. Então, eu peço desculpa por isso inicialmente. Queria cumprimentar primeiro todos os expositores, né? E me apresentar, já que a maioria de vocês não me conhece ainda, embora eu tenha encontrado aqui uma antiga amiga, Catarina. É, eu sou Caia Maria, eu sou uma das diretoras da diretoria colegiada da Intersexo Brasil, né? Que é um dos poucos movimentos, talvez o único, liderado exclusivamente por pessoas intersexo no Brasil. E aí, em função disso, eu gostaria também da liberdade de talvez me exceder uns 3 minutos, porque eu fiz Fica algumas tranquilo, anotações. tranquilo. E também sendo provavelmente a única pessoa com variação das características sexuais presente, eu gostaria de falar com base empírica, né? Mas também com base nas pesquisas, já que o movimento social brasileiro tem produzido conhecimento sobre a população intersexo também, né? Como o Manuel citou, a Brai tem um livro e a Intersexo Brasil também tem produzido uma série de notas técnicas e de diálogo e de conhecimento empírico e acumular o conhecimento empírico sobre a nossa comunidade. Uma coisa que me chama a atenção nas 3 falas que me antecederam é sobre a ausência de um termo específico, né? A ausência do termo mutilação genital intersexo, que é o termo usado corriqueiramente pela comunidade intersexo para falar desse conjunto de procedimentos que são realizados sobre nossos corpos sem o nosso consentimento, né? Que são procedimentos desnecessários, são procedimentos invasivos, inseguros, realizados sem consentimento e irreversíveis. E reconhecidos não só por nós, a comunidade intersexo, como mutilação, mas também pelas Nações Unidas em uma série de documentos que têm sido publicados desde 2011 em diversos espaços da ONU, né? É, e aí, eu aproveito essa ênfase no termo mutilação genital intersexo
para falar sobre o que a gente entende como mutilação, né? Porque quando a gente fala em mutilação genital, a primeira coisa que nos vem à imaginação talvez seja a mutilação genital feminina, em função de tudo aquilo que a gente conhece como mutilação genital feminina em relação a países que se situam no Oriente Médio e na África. De modo que o debate sobre mutilação genital tem privilegiado um determinado conjunto de vítimas e apagado outro conjunto de vítimas, em função de um orientalismo, né? De uma forma como a gente olha para essas comunidades, para esses países, para esses territórios. A gente olha para eles como países primitivos, países menos desenvolvidos, países que têm práticas que a gente considera tortura. Mas quando a gente olha para a situação que ocorre com as pessoas intersexo no Brasil, a gente foge dessa terminologia em função da gente achar que esse é um problema do outro, né? Esse é um problema que acontece na África, que acontece no Oriente Médio, nesses países primitivos. Não acontece no nosso território com as pessoas que a gente conhece, né? Afinal, se a gente já viu uma pessoa albina, é mais provável a gente ter visto, por exemplo, uma pessoa intersexo, já que é mais recorrente, em termos percentuais, as pessoas intersexo do que as pessoas albinas. E aí eu vou falar sobre a questão que a Maria Rita traz do IBGE também. Ela, inclusive, pediu para comentar. Mas antes eu queria persistir nessa questão da gramática que a gente usa para falar sobre a questão intersexo, né? É, a questão intersexo, muitas vezes, a população intersexo, por muito tempo, foi conhecida como a população hermafrodita, né? Tanto porque a televisão usou esse vocabulário, quanto porque é, é uma palavra que vem, né, da mitologia grega. Hermafrodite era filho de Hermes e Afrodite. É, e o Foucault vai dizer que o hermafrodita ele é o monstro da Idade Moderna, né? Quando ele vai no curso dele usar normais. E aí a gente vai tentar superar um pouco essa ideia de hermafrodita, porque a ideia de hermafrodita é que existe ao mesmo tempo uma falta, né? Ou seja, uma deficiência no desenvolvimento do sexo, né? Uma falta nesse desenvolvimento, e ao mesmo tempo um excesso. É uma pessoa que não tem apenas um sexo, como dois. E a gente precisa exceder, complexificar isso para politizar a questão do intersexo, dizendo, não, a gente não é nenhuma falta e nenhum excesso, a gente pode, o hermafroditismo é uma das condições do intersexo, mas não todas. E aí a gente organiza outros termos para se relacionar com os campos e com os campos de saberes de maneiras, a partir de estratégias tais ou quais, né? Então a gente vê que é assim que surge o termo intersexo, no desejo de no desejo de alterar tão significativamente os saberes sobre esses corpos, que é preciso alterar o nome que se dá a esses corpos, né? Então a gente não vai chamar de distúrbios do desenvolvimento sexual, como a medicina faz. A gente não vai chamar de hermafrodita, como a televisão faz. A gente vai chamar de intersexo por uma questão da gramática que se relaciona com o campo de saber sobre esses corpos. É, e a mesma coisa sobre os corpos que não são intersexo, né? Eles já foram chamados de perissexo, de diálico. Hoje em dia a gente chama de endossexo. Seguindo nas minhas considerações, porque eu fui anotando enquanto vocês falavam, é, eu queria destacar que o conflito entre o poder judiciário e o poder médico sobre a questão intersexo, ele é precisamente o que dá origem à Resolução 1664 de 2003, que encoraja os médicos a realizarem a mutilação genital intersexo. Essa resolução, ela surge em 2003, precisamente no momento que vários países começam a, a nacionalizar o protocolo John Money, que é esse protocolo do texto da resolução, mas também é um momento que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios tinha determinado que, para fazer procedimentos genitais em crianças com genitália ambígua, e aí eu destaco outra vez, como o Vitor bem falou, que a genitália ambígua não é uma única condição intersexo, não é a única condição intersexo, mas essas crianças que nascem com genitália ambígua, para realizar procedimentos nela, antes era preciso pedir autorização para o promotor de Alas Ribeiro, do Núcleo Provida, naquele momento. Hoje em dia ele é desembargador.
mas na época ele era promotor do Núcleo Provida do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Ele tinha sido procurado por duas famílias de crianças intersexo que denunciaram violações é, contra suas crianças ali no Núcleo Provida. Em função disso, ele estabelece uma normativa que condiciona a realização desses procedimentos à sua autorização. O Conselho Federal de Medicina, obviamente, fica incomodado, porque ele perde o poder completo, né, o monopólio desse poder de decidir quem vai operar, quando, como, e passa a ser submetido a um outro poder, que é o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que eu sei que é extra poder, mas é, ainda assim faz parte de um outro conjunto de saberes, né? É, e aí o CFM consegue derrubar essa portaria no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, e no lugar publica a resolução que está em vigor há 22 anos e que a gente considera uma grave violação de direitos humanos contra a comunidade de pessoas intersexo e com variações das suas características sexuais. É, é importante entender isso para falar que esses outros saberes sobre a comunidade intersexo não apenas extrapola o que a medicina propõe, como ele foi preciso apagar esses outros saberes para que a medicina conseguisse impor os seus protocolos como ela consegue fazer hoje. Em relação à questão documental e registral, é, é importante falar que o movimento intersexo brasileiro, que surge precisamente quando as primeiras vítimas das mutilações genitais, essas primeiras pessoas que são alvo de segredo, é, são alvo de segredo da própria condição delas, né? Porque enquanto, por exemplo, na Somália ou com meninos judeus com a circuncisão, a mutilação genital é compreendida como uma situação ritualística. Na questão das pessoas intersexo, o que tá em tela é a questão do segredo. As pessoas não sabem, os pais são orientados a não contar sobre a situação é, dessas pessoas. As pessoas são hormonizadas compulsoriamente, sem saberem que estão sendo hormonizadas muitas vezes. Elas passam por mutilação e nunca tomam conhecimento disso. E muitas vezes descobrem os seus diagnósticos, o que é propriamente o meu caso, de forma quase aleatória, né? Você vai fazer um exame por um outro motivo e ali sai que você tem um cromossomo X a mais, né? Entre aspas, mais, porque que parâmetro é esse que a gente está falando para falar mais ou menos? E aí, quando essas pessoas se tornam adultas e politizam a questão, se organizam com outras pessoas intersexo, e o movimento intersexo se conforma. E nesse momento, o movimento intersexo que completa 40 anos em 2025, o movimento intersexo global completa 40 anos em 2025, tem uma série de ocasiões que ele se reúne globalmente e tem, né, acordos, tratados, etc. Um desses acordos é o Acordo de São José da Costa Rica, que fala sobre a questão registral, né? E o movimento intersexo brasileiro é signatário desse Acordo de São José da Costa Rica, que propõe que os países não declarem terceiro sexo, sexo desconhecido, e porque realmente, como o Vitor falou, isso getifica e exclui, né, a população, bota essa população numa situação, inclusive, de hipervisibilidade para a medicina poder controlar. Hipervisibilidade no sentido negativo da questão, né? No sentido de, é, de violação dos de fácil identificação para violação dos direitos dessa comunidade. É, e aí, para concluir, só um instante, porque eu fiz muita anotação, eu vou precisar deixar para trás algumas. A questão eu vou fazer só mais duas. Uma em relação aos hospitais especializados, o que é fundamental, que a gente tenha ambulatórios especializados para as questões de intersexo. Mas aí eu gostaria de mencionar que, em função de uma denúncia realizada pela Intersexo Brasil ao Conselho Nacional de Direitos Humanos,
o Conselho enviou uma missão ao Rio Grande do Sul para averiguar violações de direitos humanos nos hospitais especializados contra crianças e pessoas intersexo, porque as pessoas adultas intersexo também podem ser mutiladas, uma vez que as informações não forem passadas para elas de forma correta, ou que elas não têm informação suficiente para decidir sobre, sobre o seu corpo, né? É, a outra questão era sobre o IBGE, né? Sobre a questão censitária, o que é um problema, né, no Brasil, não só para a questão intersexo, mas para a população LGBTQIAPN+, de forma geral. A gente escreveu um documento em 2023, se eu quiser, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar para vocês, que é uma carta do Voto LGBT, ANTRA, Intersexo Brasil e outras organizações que escreveram uma carta analisando a forma como o IBGE, naquele momento, declarava é, que ia que ia implementar a pesquisa sobre a população LGBT na pesquisa nacional de demografia em saúde, né? Que estava para ser aplicada em setembro de 2023, a partir do marco do GT que a professora falou, e em função também de uma determinação feita pelo Ministério Público Federal do Acre, determinando que o IBGE incluísse no censo, né, a contagem da população LGBT. O que não foi realizado, mas aí, como mitigação ali, o IBGE falou que ia fazer essa inclusão na Pesquisa Nacional de Demografia em Saúde, realizada em setembro de 2023, e a gente faz uma série de comentários sobre como essa pesquisa seria realizada. A gente analisa variável por variável, é, e a gente faz comentários nessa carta que eu posso disponibilizar para vocês. Para concluir, é, o, para concluir, só um instante. Eu queria fazer um último comentário também sobre a fala do Vitor, porque o movimento intersexo não e sobre também o título desse nosso diálogo hoje e da tese, porque o movimento não entende intersexo como uma identidade, né? Eu fiquei até quando eu vi o card sendo divulgado, eu fiquei até me perguntando o que estaria sendo chamado exatamente de identidade. Se era a identidade RG, a tutela do RG, uma vez que a questão registral tem sido um problema desde a declaração do nascido vivo, a certidão de nascimento, ao RG, como é que se era essa questão que estava sendo trabalhada, ou se a questão intersexo estava sendo entendida como uma identidade. A gente não entende como identidade justamente para fugir desse determinismo biológico. A gente entende que a identidade quando aparece nas problematizações intersexo, ela aparece muito mais como a matriz de uma série de problemas que a gente enfrenta, como o gênero, porque eu acredito que designar gênero para crianças em si já é uma violência, já é algo que tenta enquadrar a criança numa série de normas que a criança extrapola, porque é uma fase de experimentação, uma fase de início de identificação consigo mesmo e com os outros, e com a vida, e com o corpo. É, então, é isso. A identidade ela aparece muito mais como um problema registral e um problema relacionado a gênero do que propriamente como as pessoas intersexo classificariam as variações das características sexuais. Essas variações elas estão sendo reconhecidas muito mais como características do que propriamente como identidade, e aí isso demandaria claramente uma, uma conceitualização de identidade que eu não vou ter tempo para fazer, mas lança essa provocação hoje. Obrigado. Nós que agradecemos, Caia, você trazer as suas considerações e ajudar a contribuir com o debate. A gente tem mais uma pessoa inscrita, professor Pablo Malheiros, a palavra é sua. Deixa eu ver se o Pablo tá com dificuldade aqui no sinal para poder a gente continuar. Vamos seguir, então, enquanto eu tento fazer o contato com o Pablo. Professor Paulo, o senhor quer fazer suas considerações agora ou prefere que o Manuel responda às provocações de Caia, Rita
Carla e Vitor. Eu posso fazer agora, antes que outros saiam, aí eu fico. Fique tranquilo. Palavra é sua, professor. Eu até um pouco antes se o Pablo voltar, né? Esse, Agora, pessoal, boa tarde. Desculpa que eu estou sem câmera aqui. Agora que eu consegui achar aqui o lugar para fazer o microfone. Pode ser? Ou senão eu Professor, falo depois do professor Paulo. deixa o professor Paulo ouvi-lo, Pablo, e a gente devolve a palavra para o professor Paulo. Vai com você, Pablo. Tá. Bom, boa tarde a todos e todas. Queria parabenizar o Manuel. Não tive ainda o prazer de ler o trabalho. Cumprimentar o professor Paulo, Fabiola, professor Marcos Erhard, todos que estão aqui. E um abraço fraternal ao meu querido Vitor Almeida. Faz tempo que nós não nos vemos pessoalmente, mas ele sabe tanto que eu admiro o trabalho dele. Manuel, como eu não li o seu trabalho, eu posso estar fazendo algumas perguntas inadequadas, vamos colocar assim. Primeiro, qual é o critério que você usa para trabalhar a ideia de autonomia parental? Porque me parece que essa decisão dos pais, salvo em caso de risco de saúde à vida da pessoa, principalmente quando ela for criança, essa decisão dos pais de fazer a mutilação me parece que seja um abuso da autoridade parental, como é também impor ao seu filho e filha a questão do homeschooling. Então, esse é o primeiro ponto. Como é que você trabalha esse critério da autonomia parental? Segundo ponto que me preocupa é o seguinte: não me parece que os princípios que você disse que são subprincípios sejam subprincípios, eles são princípios. Então, eu acho que complica a tutela da dignidade da pessoa humana você colocar igualdade, liberdade, integridade psicofísica como subprincípio. Ele é princípio e ele dialoga com a dignidade. A dignidade poderia ser o polo atrator do todo, porque você trabalha a pessoa na sua completude, né? Biológica, social e psíquica. Então, talvez refletir sobre isso e continuar falando de subprincípio. E aí que vai meu ponto. Como é que você... Porque, olha só, você tem questões biológicas que são importantes, por exemplo, hormônios para mulher, hormônios para homem, tratamentos para mulher, tratamentos para homem, que mudam, tem doenças que são mais voltadas para o gênero masculino, outra para o gênero feminino. E aí, como é que você vai conceder a tutela integral da pessoa humana, no caso da pessoa intersexo, nessas questões que você depende muito da questão biológica? Isso é importante até para a política pública, como a Maria Rita falou anteriormente, né? E outra coisa, como que você consegue respeitar a igualdade e universalizar as decisões para todas as pessoas intersexo, claro, analisando cada caso concreto, por meio de questões previdenciárias, de questões de política pública? Por exemplo, como que eu aplico a Lei Maria da Penha, Manuel, para pessoa intersexo? Porque hoje há uma resistência muito grande de você aplicar a Lei Maria da Penha para pessoas do gênero masculino, mesmo que essa pessoa sofra violência doméstica. Porque a lei é de violência doméstica, obviamente que 99,9% da violência doméstica quem sofre é o gênero feminino. Mas e quando o gênero masculino sofre, ele teria tutela da Maria da Penha? No caso da pessoa intersexo, teria tutela da Maria da Penha? Porque não existe mecanismo de proteção, né, Marcos Irde, no Brasil, igual a Maria da Penha. Então, quando eu deixo de tutelar certa pessoa pela questão do gênero da tutela da Maria da Penha, eu tô de uma forma discriminando, eu não sei se essa discriminação é legítima. Então, o que me preocupa, Manuel, é como que nós vamos realmente efetivar os direitos da pessoa intersexo sem violar a igualdade, tá? Material e formal. Queria ouvir você um pouco em relação a isso e, de novo, queria parabenizá-lo e estou ansioso para ler o trabalho quando tiver possível. Obrigado, Obrigado. professor Desculpa, Pablo. professor Paulo, te interromper. nada, tudo bem. Professor Paulo. Muito bom ouvi-lo.
E aí, Marcos? Com o senhor agora. Pronto. Três intervenções muito boas e excelentes. Um tema que parece ser, para muitos, desconhecido. Eu próprio vim tomar conhecimento dele e me despertou o interesse teórico há muitos anos atrás, quando eu li numa revista estrangeira os depoimentos, uma reunião de depoimentos de pessoas intersexo, já na fase de mais de 50 anos, depoimentos dramáticos de vidas todas comprometidas pela designação equivocada do sexo. Porque para as pessoas intersexo, a designação feita pela família ou pelo médico é é como se fosse uma intervenção sobre-humana para diante da própria incerteza que a natureza provocou. E essas pessoas, a possibilidade da designação do sexo ser certa é de 50%. E essas pessoas que eu li, esses depoimentos, foram as escolhas e as designações não correspondiam ao que eles tinham como percepção de sua identidade, do intersexo. Daí nasceu meu interesse, já de anos atrás, por esse tema, e porque, como muito bem disse o Vitor, não é escolha, não é escolha da pessoa intersexo, de ser intersexo, não é orientação sexual, é condição humana, nasceu assim. E já me chamava a atenção o número impressionante de pessoas intersexo no mundo. Nessa matéria que eu li há muitos anos atrás, já se estimava, esse levantamento feito nos Estados Unidos, naquela época, já apontava para aproximadamente 2% da população. E isso correspondeu ao que a ONU também estimou e estima, né? Próximo a ONU chega a estimar até 1,7%. E no Brasil, recentemente, os dados do DataSUS de 2014 a 2021 apontaram 1,6% dos bebês nascidos vivos e registrados. É um número realmente impressionante. Você pensar que o Brasil tem 200 milhões de habitantes, pouco mais de 200 milhões de habitantes, significaria mais de 3 milhões de pessoas. Não é um número insignificante. É um número importante para ser considerado. A proposta do Manuel é uma proposta avançada e como tese uma tese de doutorado, ele tem todo o direito e até o dever teórico e acadêmico de ousar e dizer e propor que desapareça por completo a referência a sexo na identificação das pessoas. O problema que ele mesmo vê mais adiante na sua exposição é que, quando ele se refere, o Manuel, que as pessoas possam ter, as pessoas intersexo, ele admite que no exercício da autonomia privada, eles, da dignidade da pessoa humana, ele, no momento futuro, possa definir, designar-se e designar o sexo para ficar em paz com a sua identidade assim percebida. E, portanto, é muito difícil definir se o caminho seria realmente este. Pensando legislativamente, é muito complicado, porque é um tema muito envolvido por tensões políticas e culturais.
Mas, em termos de tese doutrinária e teórica e dentro de um ambiente científico, apontar para o futuro é algo realmente que merece ser considerado. E daí a proposta dele de que, às vezes, eu já pensei assim, quando esse tema me veio à mente, eu já tinha cogitado da ideia de por que designar sexo na identidade das pessoas. Qual a importância disso? Maria Rita chama a atenção. O sexo ainda tem uma função útil, que, aliás, o Vitor também concordou, tem uma função útil para a promoção e realização e efetivação de políticas públicas de afirmação de gênero. Precisa se saber quem é a mulher, para que possa essas políticas públicas alcançarem. E esse problema é tão intenso, tão difícil de solução, e o Brasil agora avança com esse provimento do CNJ, né, o provimento 149, mesmo com a crítica do Manuel, a que seja preenchido no registro o termo ignorado com relação a sexo, mas é um avanço, já, pelo menos legislativamente. Não pode não ser o melhor caminho cientificamente pensado, mas é um caminho importante nessa direção. E foi a partir justamente da designação, da afirmação ignorado, que o DataSUS pôde identificar o percentual de pessoas intersexo que o Brasil nunca tinha tido essa informação. Então, daí a utilidade que a gente deve levar em conta. Veja, como isso é complicado se a gente pensar no que aconteceu agora, numa decisão recentíssima, no mês passado, no Supremo Tribunal do Reino Unido, que é a House of Lords, que determinou que definição de mulher é feita com base no sexo biológico. E que alguém nascido biológico, a mulher disse ao Tribunal do Reino Unido que a definição de mulher, ao abrigo da lei de igualdade daquele país, se refere a alguém, repito, nascido biologicamente do sexo feminino. E, com isso, a decisão excluiu as mulheres transexuais dessa definição prevista na lei da igualdade britânica. Apesar da decisão da Suprema Corte britânica fazer referência no final de que essas pessoas estão protegidas contra a discriminação motivada pela mudança de sexo. Estão protegidas para outra situação, mas não para essa, né? Na medida em que admitiu. E o que é mais curioso, que essa ação foi promovida por movimentos de mulheres, em virtude de uma lei da Escócia ter estabelecido a participação paritária entre homens e mulheres nos conselhos da administração pública em geral, lá dos órgãos públicos ou de interesse público na Escócia. E as mulheres entraram em juízo dizendo que as mulheres trans não eram mulheres. Vejam só como isso é conflitante para se aperceber, para se ter isso com clareza. E essa decisão agora do STJ, recente do STJ, que não é de pessoas intersexo, mas que reflete nessa percepção do problema. Essa decisão, como vocês sabem, que o STJ tomou no RESP 2.135.967, essa decisão permite alteração de gênero para neutro no registro civil. O provimento do CNJ refere o registro de sexo ignorado. Agora surge jurisprudencialmente o termo neutro. E o neutro, no caso aqui, não é de pessoa intersexo por condição
genética, por condição natural, mas é de percepção dela. Foi uma pessoa que fez a cirurgia de mudança de sexo e depois se arrependeu, ou tomou e vivia tomando hormônios, não se situou bem, era uma mulher que originalmente sexo feminino, passou a ser sexo masculino, e depois chegou à conclusão que o sexo masculino não lhe contemplava também. E vai às portas do judiciário e pede e diz: não estou satisfeita nem com o sexo feminino, nem com o sexo masculino. E o curioso é que essa decisão foi tomada pela turma do STJ por unanimidade, aceitando essa situação, contemplando essa situação como gênero neutro. Né? Então, é um problema realmente muito pulsante e que, portanto, merece. E é bem-vinda a ideia de trazer e os resultados da tese do Manuel, ou seja, essas discussões são sempre bem-vindas e enriquecem cada vez mais os nossos estudos. Marcos. Com as suas considerações, professor, a gente encerra a fase dos debates e vamos dar oportunidade do Manuel, que possa aí... Manuel, a gente está com o tempo muito apertado, eu vou te dar aí 5 minutos, veja se você faz um esforço, passar um minutinho no máximo, para que a gente possa manter o nosso padrão de terminar a reunião no horário, mas que você possa aqui responder, de alguma forma, as contribuições das pessoas para a sua pesquisa. Palavra sua, amigo. Muito obrigado, professor Marcos. Tentarei fazer um milagre aqui. Gostaria de dizer que me senti em uma rebanca de doutorado, porque para mim é um prazer aqui estar podendo dialogar sobre esse tema com vocês e ouvir outros pontos de vista e outras perspectivas. Queria agradecer ao professor Paulo, professora Maria Rita, professor Vitor, que integraram aqui a exposição. Gostaria de agradecer também as pessoas que intervieram, professor Pablo, professora Carla, a Caia, que trouxe para a gente uma fala muito importante, em que pese eu seja um homem LGBT, né, um homem gay, cisgênero, endossexo, mas eu não faço parte desse grupo em específico, que não significa também que eu não possa me aliar a essa causa. Mas me falta um fator aqui que seria o local de fala que a Caia tem e o exerceu de forma brilhante, e eu agradeço e quero, inclusive, o documento que ela falou que iria compartilhar depois. Sendo bem breve aqui, eu acho que uma das principais questões que foi levantada com relação ao tema diz respeito, sobretudo, a questões relativas ao direito antidiscriminatório, vamos colocar assim, porque em certos aspectos, para atingir a igualdade material, a distinção ela é necessária. É preciso que a gente leve em consideração que as pessoas não são iguais. E aqui eu gostaria de deixar reforçado que eu tenho ciência que a minha proposta de remoção do sexo-gênero como característica obrigatória do registro não apaga essas condições e a possibilidade de identificação e desenvolvimento autônomo da identidade dos indivíduos. Inclusive, do ponto de vista do direito civil, né, o sexo-gênero integraria, portanto, um estado da pessoa natural, que significa, portanto, uma posição jurídica e, quando ela ocupa, ela faz jus a determinados direitos e deveres decorrentes daquele Estado. E esse Estado, ele compõe aqui um aspecto da identidade da pessoa enquanto um direito seu da personalidade que decorre da sua própria natureza humana. E o que eu proponho aqui é justamente a gente entender esse Estado de um ponto de vista dinâmico. E aqui eu me valho bastante também de uma defesa trazida pela professora Heloísa Helena Barbosa, que foi minha orientadora no doutorado, e também o professor Daniel Borrillo, da percepção, no caso, de uma superação do que eles chamariam de um sexo-gênero identificação. O sexo-gênero identificação, ele se apresenta do ponto de vista jurídico a partir de duas perspectivas. O sexo-gênero estatuto, que é
responsável por categorizar os indivíduos, eminentemente nessa lógica binária em homem e mulher, e o sexo-gênero, função que durante muito tempo perdurou no nosso ordenamento a partir de uma perspectiva de família patriarcal, onde homens e mulheres tinham papéis de gênero muito bem definidos, delimitados, inclusive do ponto de vista jurídico. A minha perspectiva com essa remoção do sexo-gênero do registro tão somente tem o condão de determinar que o registro dessa característica, desse marcador, não é fundamental para também promover uma proteção e emancipação das pessoas. E eu trago, inclusive, um exemplo de que a nossa lei de registros públicos, em determinado momento, previu a cor como um marcador registral, que foi logo depois retirado. E percebam que a ausência do marcador cor não impede, por exemplo, que o Estado ele destine uma legislação específica, como o Estatuto da Igualdade Racial, destine uma proteção específica na seara criminal, com proteção com relação à lei de racismo, que o Estado destine uma política pública relacionada, por exemplo, à política de cotas. E percebam que, assim como a identidade de gênero, a identidade étnico-racial, ela não se baseia tão somente na verdade, em critérios biológicos e fenotípicos, principalmente num país miscigenado como o Brasil, essa identidade étnico-racial ela leva em consideração uma construção e uma autodeclaração dos indivíduos que contemplam uma proteção antidiscriminatória, por exemplo, na seara da política de cotas. Então, a minha proposta aqui não é desconsiderar esse fator, mas tratar o sexo-gênero a partir do que eles chamam de um sexo-gênero emancipação e proteção, considerando ele como elemento de direito antidiscriminatório e como elemento também de valorização da diversidade, valorizando aqui as múltiplas e as diversidades presentes na construção identitária de um indivíduo, onde o seu sexo-gênero apenas representa mais uma das características que totalizam ou que integram a sua totalidade. E, por óbvio, quando for necessário estabelecer distinções para fazer valer a igualdade material e a proteção da vulnerabilidade, ela deve ser viabilizada. Por exemplo, o professor Pablo falou a respeito da proteção destinada à Lei Maria da Penha, que, inclusive, o STF ele reconheceu recentemente, diante da ausência de normativa específica, a possibilidade de extensão para também, por exemplo, casais homoafetivos, protegendo homens aqui nessas circunstâncias. Eu entendo que, por mais controversa que seja, principalmente considerando a origem da Lei Maria da Penha, não há como se desconsiderar que a violência doméstica ela não é restrita tão somente a lares heteroafetivos ou de casais homossexuais femininos. Ela também pode se verificar, talvez em menor quantidade, de fato, em lares também compostos por casais homoafetivos masculinos, o que não pode ser ignorado pelo Estado. E diante da ausência e das omissões do nosso Congresso, acabamos nos recorrendo mais uma vez do STF para promover essa proteção. Nesse sentido, eu tenho um entendimento muito particular que, principalmente a parte civil da Lei Maria da Penha e a instituição de medidas protetivas, elas são passíveis de serem extensíveis a outros grupos, vamos dizer assim. Talvez as medidas criminais, no meu entender, elas demandariam uma legislação específica em razão da vedação aí a analogias a mala partem, né? Trazido pelo direito criminal. Só para finalizar também minha fala com relação à questão da autodeterminação de crianças e adolescentes, que, ao meu ver, a posição do CFM, como bem destacado pelo Vitor, pela professora Maria Rita, é totalmente contraditória, porque o critério da irreversibilidade vale apenas para crianças e adolescentes trans, que são pessoas que estão conformadas na perspectiva endossexo, que contemplam os parâmetros médicos, mas que reivindicam para si uma identidade diferente dessa. Mas para as pessoas intersexo que já não estão conformadas no discurso médico, esse critério da irreversibilidade é jogado no lixo e totalmente desconsiderado, porque a principal intenção da sociedade é docilizar e modificar esses corpos para enquadrá-los na nossa perspectiva. E aqui eu chamo a atenção de vocês para um fato de que, se uma criança de 3 anos, dita cisgênero, virar para vocês e disser que ela é um menino ou uma menina,
Alguém aqui vai questionar essa criança? Vai considerar o fato de que ela é absolutamente incapaz e que ela não pode reivindicar para si uma identidade masculina e feminina? Então, por que uma pessoa trans ou uma pessoa não binária, uma pessoa intersexo, não é lhes dado essa mesma prerrogativa, justamente por conta do nosso sistema sexo-gênero binário, que retira dessas pessoas qualquer possibilidade de expressão identitária fora desse padrão que nos é imposto pela medicina. Eu reforço, eu concordo aqui com a Judith Butler, o sexo ele não é natural e ontológico, ele está presente no discurso médico. O discurso médico escolheu categorizar o sexo de forma binária, excluindo corpos intersexos. Então, nos cabe aqui refletir a respeito dessa perspectiva e pensar, por óbvio, o meu trabalho eu entendo ele como talvez um ponto de start para a gente discutir e expandir essa discussão para outras searas jurídicas. Como a gente pode compreender essa proteção específica da diversidade sexual, de gênero e de características sexuais, sem discriminar e marginalizar as pessoas que não se enquadram nesse sistema sexo-gênero. Enfim, eu queria trazer essas reflexões de forma brevíssima, dava para a gente ficar o resto do dia todo aqui discutindo, mas eu também vou passar a palavra de novo para o professor Marcos, porque eu sei que eu já me estendi um pouquinho do prazo que ele me falou. Você foi na medida, Manuel, porque você trouxe para a gente motivo para pensar, para refletir, e esse, no final das contas, é a grande contribuição do seu trabalho, de qualquer tese, tá? E o debate não para por aqui. O debate segue nos nossos trabalhos, nos nossos próximos encontros. Mais uma vez, professor Vitor Almeida, nosso muito obrigado, professora Maria Rita, Caia, pela sua participação aqui na nossa reunião. E aos colegas do grupo, a gente para a gravação aqui, nesse momento. Espero que vocês que ficaram até agora, tenham gostado do resultado da nossa tarde de trabalho. A gente segue mais um pouquinho aqui na sala, mas a gravação vai ser interrompida. Então, até breve em mais uma das nossas reuniões.